Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar sobre o Top 5 da semana e também sobre as marcas batidas. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho. O YouTube tá muito estranho nesse último mês, em vários sentidos, e eu não sei se isso pode ser motivado pelos problemas judiciais que o YouTube está enfrentando nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, se vocês não são inscritos, não deixem de se inscrever que vocês me ajudam bastante. Então, entrando de cabeça no Top 5, obviamente vocês viram a capa do vídeo, vocês sabem que este último final de semana foi completamente dominado pelo filme It, a Coisa, capítulo 2, baseado novamente na obra do Stephen King e sequência para o filme de 2017, que foi um enorme sucesso. E o filme teve uma abertura excelente, o filme abriu com 91 milhões de dólares, ficando, como eu disse, com a primeira posição e colocando o filme com a 7ª maior abertura de 2019, atrás somente dos filmes produzidos pela Disney e o Homem-Aranha Longe de Casa, que foi produzido pela Disney, mas distribuído pela Sony. Obviamente, nesse bolo a gente tem Vingadores Ultimato, a gente tem Rei Leão, Capitã Marvel, Toy Story 4 e mais alguns. E o filme pode inclusive ser promovido para a 6ª maior abertura de 2019, quando os números de verdade saírem, porque a diferença entre ele e o Aladdin tá bem pequena. Na verdade, o Aladdin fez 91,5, enquanto esse filme fez 91. Então, é muito comum a gente ver uma variação de 1 até 2 milhões de dólares quando os números reais chegam, então esse número pode aumentar para cima ou para baixo. E até o final do ano, essa excelente abertura ainda deve ser ultrapassada por alguns filmes, como por exemplo Frozen 2 e Star Wars Episódio 9, mas ele deve se manter no top 10, pelo menos até o final de 2019. E vale lembrar, obviamente, que de todos esses filmes, ele é o único que tem uma classificação indicativa acima de PG-13, ou seja, acima dos 13 anos. E o filme tem uma classificação indicativa R nos Estados Unidos, ou seja, ele tem um público potencial um pouco menor do que esses outros filmes. E eu queria inclusive pedir desculpa para vocês, eu ainda não consegui assistir o filme para fazer uma análise aqui no canal, porque eu tô tendo vários problemas familiares, como eu falei alguns vídeos atrás, mas assim que eu conseguir assistir, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Mas, de qualquer forma, eu consegui averiguar que o filme tá tendo uma aceitação boa de público, mas que não tá sendo tão positiva quanto a do filme anterior. Tanto conversando com outras pessoas pelo WhatsApp, como vendo as notas e etc., a aceitação desse filme tá sendo positiva, o filme tá sendo muito bem recebido, eu não tô querendo dizer nada que o filme tá sendo mal recebido, mas eu acho que a animação por esse filme tá sendo um pouquinho inferior ao seu antecessor, até por causa do clima do primeiro filme. Eu acho que é um clima que as pessoas gostam muito, das crianças, de bicicleta e etc. E talvez convertendo para um filme de adultos, né, para um elenco estelar, como a gente vê nesse capítulo 2, talvez as pessoas não se sintam tão atraídas assim pela história. E quanto dinheiro esse filme pode fazer com base nesses 91 milhões de abertura? O primeiro filme, como eu disse, que teve uma receptividade até superior do que a desse capítulo 2, teve um multiplicador de somente 2,6. E eu vou explicar rapidamente o que é esse multiplicador, porque muitas vezes eu uso esse termo aqui nos vídeos e algumas pessoas acabam me perguntando. Então, caso vocês não saibam, o multiplicador é quantas vezes o filme fez o que ele fez no final de semana de abertura. Então, por exemplo, o primeiro filme abriu com excelentes 123 milhões de dólares, que foi um resultado que quebrou vários recordes, né, para filmes de terror e para filmes R-rating. E no final da sua corrida, o filme terminou com 327 milhões de dólares, ou seja, 2,6 vezes o que ele fez na abertura. Então esse seria o multiplicador do filme. E isso mostra principalmente que muitas pessoas estavam tão animadas para assistir esse filme que muitas pessoas vieram no primeiro final de semana e no segundo, inclusive, mas depois não tiveram tanto ânimo assim, o boca a boca talvez não tenha sido tão grande, e as pessoas que não assistiram nos primeiros finais de semana não quiseram assistir depois. Isso explica um multiplicador tão fraco assim. Uma média que a gente vê em blockbusters é entre 2,5 e 3,5. Um multiplicador de 4, por exemplo, já é alguma coisa excelente, já é algo inclusive um pouquinho fora da realidade para esses grandes filmes. Mas voltando um pouquinho, considerando que o primeiro filme abriu com 123
e o segundo abriu com 91, ou seja, uma queda considerável, a gente pode considerar que o filme 2 é um fracasso pelo menos moderado, pelo menos em termos de expectativa? Na minha opinião, não. O filme continua sendo um sucesso muito grande e é algo comum quando a gente vê um filme evento como esse, um filme tão grandioso que as pessoas querem assistir já no primeiro final de semana. O primeiro filme foi um filme evento porque o livro tem muitos fãs, a série tem muitos fãs, então muitas pessoas estavam esperando o trailer do filme, bateu vários recordes. Então eu acho que a gente pode criar uma analogia bem real, por exemplo, entre o primeiro filme do It com Vingadores e com Star Wars: O Despertar da Força, que também foram grandes filmes evento. E o que a gente viu depois desses filmes? A Era de Ultron teve uma performance menor e o filme Star Wars Episódio 8 também teve uma performance inferior. Então a gente vê que quando grandes eventos chegam aos cinemas, dificilmente a gente vê a sua sequência, o seu sucessor, tendo um resultado tão bom quanto. Então acho que essa queda é mais do que natural e, convenhamos, 91 milhões de dólares para um filme de terror é algo de outro mundo. E mundialmente o filme já alcança a marca de 185 milhões de dólares, tendo uma performance melhor do que o primeiro em alguns países e pior em outros. No Brasil, por exemplo, o filme fez 4,6 milhões de dólares, ficando abaixo do It Volume 1, né? Do It Capítulo 1, que fez 5,7 milhões de dólares no primeiro final de semana também. Então o filme teve uma queda no Brasil, eu mesmo senti que o público deu uma diminuída no decorrer desses anos, até porque as pessoas já sabem que podem ver no final de semana que vem, não tem mais aquela animação tão grande para ir no primeiro final de semana, então eu acho natural que o filme não estreie tão bem quanto o antecessor. O grande problema dessa abertura surge justamente quando a gente analisa o orçamento. O primeiro filme custou 35 milhões de dólares e fez 700 milhões de dólares, né? Além dos 123, obviamente, o filme chegou a fazer 700 milhões de dólares mundialmente, que foi um resultado excelente, 20 vezes maior do que o seu orçamento. Mas agora, o segundo filme, que tem um elenco estelar, tem um elenco repleto de grandes atores, o filme custou 75 milhões de dólares, ou seja, um orçamento mais do que o dobro do seu antecessor. Então, mesmo que por algum motivo esse filme chegue a fazer os mesmos 700 milhões, ele vai ser um filme bem menos lucrativo para a Warner, mas eu acho que isso já era esperado, porque sempre que um filme faz muito sucesso, é natural que a sua sequência tenha um orçamento superior. A gente viu isso, por exemplo, com o filme Deadpool. Mas o filme deve continuar tendo uma performance excelente nos próximos finais de semana, então eu deixo para fazer algumas análises mais a fundo nos próximos Clube da Bilheteria. Na segunda posição ficou o filme líder das 2 semanas anteriores, que é o filme Invasão ao Serviço Secreto. O filme não teve uma performance tão boa assim, mas a gente vê que no final do verão norte-americano, né, que nesse resto do verão, por exemplo, se o It não tivesse sido lançado, esse provavelmente teria sido o pior final de semana do ano. E o segundo colocado fez somente 6 milhões de dólares, atingindo 53 milhões nas bilheterias norte-americanas. O filme ainda não estreou ao redor do mundo, mas, como eu disse nos vídeos anteriores, provavelmente ele vai fazer mais dinheiro mundialmente do que nos Estados Unidos, e considerando o orçamento bem baixo do filme, ele deve fazer um dinheiro muito bom pro estúdio. E o resto da lista se manteve praticamente o mesmo, com o filme Good Boys, ou Bons Garotos, fazendo mais 5,4 milhões de dólares e chegando a 82 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de somente 20. E na quarta posição, o Rei Leão bateu 2 marcas bem importantes. Ele bateu a marca de 1 bilhão de dólares no mercado internacional, ou seja, fora dos Estados Unidos. É um dos poucos filmes, somente outros 8 filmes tinham batido 1 bilhão de dólares fora dos Estados Unidos, e ele bateu também a marca de 1,6 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Somando os Estados Unidos também, agora o Rei Leão tem a marca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E fechando o top 5 ficou o filme Overcomer, que estava na 6ª posição na semana passada, ele pulou para a 5ª, e o filme fez mais 3 milhões de dólares, principalmente porque ele adicionou salas do final de semana passado para esse. Isso mostra como o mercado está fraco nessa época, né, nesse final de verão nos Estados Unidos, que um filme religioso que já estava fora do top 5 conseguiu retornar, principalmente porque não tem estreias o suficiente chegando para ocupar as salas.
Então eles dão salas novas para os filmes que estão tendo uma performance positiva, eles conseguem salas novas e conseguem melhorar a sua performance. E como sempre, para manter vocês a par do que está acontecendo com os outros filmes, o filme Hobbs e Shaw chegou a 719 milhões de dólares, que é uma performance boa, mas o filme já deu uma desacelerada boa, e eu acredito que o filme vai chegar a 750 milhões de dólares, como eu tenho falado há bastante tempo aqui no Clube da Bilheteria. E com esse resultado, com essa performance, eu tenho duas certezas. Uma é que a Universal vai fazer uma sequência para esse filme, ela vai confirmar já nos próximos meses uma sequência, e a segunda certeza é que eles não vão deixar o orçamento passar dos 200 milhões de dólares, como aconteceu com esse filme. Eu acho que eles vão tentar fazer o filme com no máximo 150 milhões de dólares, o que não é tão difícil, considerando que esses filmes são bem carregados de efeitos especiais, então eles podem dar uma diminuída na ação, fazer de repente uma ação mais mano a mano e não exagerar tanto assim, e o filme facilmente diminuiria de 200 milhões para 150 milhões de orçamento. Porque uma bilheteria de 700 milhões é muito boa, mas não tão boa assim se você considerar que o filme custou 200 milhões, mais marketing, mais distribuição e etc. E o top 5 da semana se manteve o mesmo, eu prometi analisar o top 5 no final de cada vídeo. O top 5 continuou: Vingadores Ultimato, Rei Leão, Capitã Marvel, seguido bem de perto do filme Homem-Aranha Longe de Casa, e fechando o top 5, Toy Story 4. E galera, eu sei que tem um filme em especial que eu ainda não comentei aqui no Clube da Bilheteria, porque eu pretendo fazer um filme somente a respeito dele nessa próxima semana. Então, se vocês estão dando falta de algum filme, podem ter certeza que eu vou abordar, é porque tem realmente bastante coisa para analisar, então eu pretendo fazer um vídeo separado. E como sempre, pessoal, o que vocês acharam da bilheteria desse final de semana? Vocês acham que o filme It, a Coisa, capítulo 2, tem chances de ultrapassar o seu antecessor? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.